Bom dia, bom dia. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Estamos de volta nesta manhã, nesta quarta-feira, dia 20 de novembro. Meu obrigada a você que está aqui. Obrigada a Deus por estar nos proporcionando mais um dia em Tua presença. Que a Tua palavra, Senhor, possa nos renovar, possa encher o nosso coração de alegria, de força, de determinação e de certeza, Deus, que o Senhor está conosco. É disso que nós precisamos, é isso que nós queremos neste dia. Quero estar compartilhando com vocês hoje algo sobre inundado de bênçãos. Deuteronômio 28, verso 2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Quando você caminha em comunhão com Deus, não precisa pedir a Ele para abençoá-lo. Ele quer abençoar você. Assim como você se alegra em surpreender alguém que você ama com presentes inesperados, Deus tem a alegria que você talvez não espere. As bênçãos de Deus muitas vezes chegam ao nosso dia a dia. Um telefonema encorajador no meio de uma manhã cheia, ou uma carta que você recebe no final de um dia difícil. Um amigo pode aparecer para ajudar quando você está sobrecarregado, ou você pode receber ajuda financeira em um momento de necessidade. Frequentemente, as bênçãos de Deus não vêm de maneiras espetaculares, mas sim no meio do corre-corre, no normal da vida. Elas vêm justamente quando você mais precisa de uma expressão do amor de Deus. As bênçãos vêm como resultado da obediência. Quando você andar perto do Senhor, as bênçãos virão não importando se você as buscou. As bênçãos de sua obediência também vão chegar para aqueles que ao seu redor, para os seus filhos e seus netos. Salomão, ele desfrutou de muita riqueza durante o seu reinado, mas a bênção de Deus que veio sobre ele foi, em grande parte, resultado da obediência de seu pai na geração anterior. Deus prometeu a Abraão que a sua obediência iria abençoar todas as famílias da terra. Não pense que as bênçãos de Deus são comuns. Quando você receber bênçãos inesperadas, agradeça a Deus por seu contínuo amor e esteja alerta para reconhecer a próxima vez que as suas bênçãos inundarem a você. Queridos, estar inundado de bênção é algo que todos nós queremos, desejamos e buscamos, não é verdade? Quem não deseja estar vivendo uma vida repleta ou permeada de bênçãos? Todos nós. Acredito que a nossa intenção, o que rege a nossa vida, o que nos impulsiona, o que nos inspira, é justamente, além da presença de Deus, sim, é sermos abençoados, é estarmos experimentando da bênção de Deus. Não há nenhum problema nisso, sabe? Mas eis que, como toda palavra, toda promessa, ela sempre vai ter um condicionamento. Toda promessa de Deus, você vai sempre observar um se, um mas, é preciso, ou aquele que. Porque assim, a palavra de Deus em si, o reino de Deus em si, ele não trabalha sozinho. Nós precisamos entender que Deus, ele é soberano. E essa soberania, quando eu digo, não é simplesmente falar. É dizer assim que Deus, ele rege as coisas, ele está no controle de todas as coisas como ele quer. Da forma que ele quer, da forma que ele pensa, da forma que o Senhor acha que é melhor. Não é da nossa forma. Só que, queridos, para que todas essas bênçãos ela nos acompanhem, para que nós possamos experimentar o novo de Deus, para que a gente possa experimentar uma vida de paz que excede o entendimento, de certeza em meio às derrotas, aos desafios da vida, sabe? Uma vida plena, né? E para mim hoje, uma vida plena não é uma vida isenta de dificuldades e de problemas, é uma vida
com problemas e dificuldades, mas que eu tenho a certeza de que essa vida é a melhor vida que eu tenho. Porque eu digo a vocês uma coisa, talvez hoje eu esteja num momento de minha vida onde eu menos tenho vantagens, onde eu menos tenho recursos, onde eu menos tenho coisas naturais e físicas, sabe? Sendo feitas, sendo resolvidas. Talvez onde muitas coisas na minha vida estão paralisadas. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu encontrei a plenitude em Cristo, porque eu entendi que de fato todas as coisas, uma casa arrumada, móveis novos, muito dinheiro na conta, sabe? Vida financeira estabilizada, tudo isso, queridos, isso é necessário, isso é bom. Aliás, isso é bom, mas não é tão necessário, porque nós podemos passar sem essas coisas, podemos viver sem essas coisas, mas sem a presença de Deus, sem a certeza de Deus na nossa vida, não tem como. Não tem como você viver bem, você vive, porque é essa presença que ela nos move, ela nos comove e ela nos transforma. Então, quando nós experimentamos dessa presença, a gente não consegue, não tem como você não criar um novo entendimento, sabe? Você não criar uma nova dimensão de pensamento. E aí você entende que o obedecer, como diz o texto, não é algo imposto, não é algo que tem que ser feito na força, é algo que é feito natural, é feito, sabe, no decorrer do seu dia. Então, queridos, o Senhor nos convida hoje a nós desejarmos essa vida inundada de bênçãos. Aí você pode dizer assim, mas Paulo, eu não preciso nem ouvir acerca disso, porque eu desejo uma vida inundada de bênçãos. Então, se você deseja essa vida inundada de bênçãos, o que você precisa entender aqui é o que o versículo diz. O versículo diz que todas essas bênçãos virão sobre você e os acompanharão. Ou seja, ela vem sobre a tua vida e onde quer que você esteja, se você se mudar, se você casar, se você se formar, se você construir sua família, ela vai te acompanhar. Não importa qual geração, não importa qual situação, qual estação você está passando. Quando você ouve a palavra de Deus e você obedece ao Senhor, as bênçãos do Senhor, ela te acompanha. Então esse é o segredo, queridos. É como o autor ele já começa dizendo, ele diz assim que quando você caminha em comunhão com Deus, não precisa pedir a Ele para abençoá-lo. Ele mesmo já quer te abençoar. O próprio Deus automaticamente ele faz por você. E isso, queridos, não é porque nós somos bonzinhos, porque somos merecedores, porque estamos fazendo tudo certinho. Não. Porque o reino de Deus, nós também precisamos entender que o reino de Deus, ele não funciona na condição de que se eu faço, eu tenho. Não é isso. Às vezes vai parecer que é dessa forma, mas não é. Deus, ele abençoa porque ele abençoa. Agora, é claro, ele vai agir mediante a sua justiça. Se eu obedeço, se eu faço, automaticamente e diretamente as bênçãos vão ser liberadas na minha vida. Por quê? Porque é o que está escrito, é o que é promessa, é como funciona as coisas de Deus. Porque assim como nós, né, sabemos que para nós termos o respeito, a honra, o amor, é, a, retribu como é que eu posso dizer? O resultado não, o retorno, né? Vamos dizer assim, do amor que nós temos pelos nossos pais, para que isso possa ser algo recíproco, né? Das duas partes. Precisa ter o amor, o respeito, a honra dos pais para os filhos, como dos filhos para os pais. Quando uma das partes não tem, não dá, não acontece, a coisa não funciona. Vai existir um relacionamento vazio, vai existir um relacionamento quebrado, não vai ser um relacionamento saudável.
Todo relacionamento são duas pessoas, duas partes, né, dispostas e disponíveis a fazerem dar certo. E eu não me refiro apenas a relacionamento pessoal, mas no trabalho, numa sociedade, na família, né, na sua família mesmo, na minha família, para que haja comunicação correta, para que haja um relacionamento sadio, eu preciso estar disposta a aceitar o meu parente, o meu familiar do jeito que ele é, né? E aí a gente vai entendendo, a gente vai contornando algumas situações, a gente vai disciplinando algumas situações que é possível fazer, a gente vai aprendendo a viver, mas em momento nenhum eu vou ser abençoado se eu somente faço aquilo que está na minha cabeça, aquilo que eu acho que é o correto, aquilo que rege os meus pensamentos, só o que eu penso. Não. Deus, queridos, ele pode até permitir algumas bênçãos acontecerem na tua vida, algumas coisas acontecerem na tua vida, mas tenha certeza de uma coisa, em um determinado momento, o Senhor vai apertar, ele vai espremer, ele vai nos colocar no canto, não vai nos colocar em prova, porque se não for dessa forma, nós não extraímos o melhor de nós. Pode observar, olhe a sua vida, olhe quem você era antes das situações difíceis, antes do que você passou. Talvez hoje essa pessoa mais experiente, mais madura, com conhecimento, né, com facilidade de perdoar, com facilidade em entender certa situação. Se você não tivesse passado pelo que você passou, será que hoje você teria o conhecimento, o entendimento, essa experiência que você tem aí? A gente não teria. Por isso é que Deus, ele de fato, ele sabe o que faz. Recentemente eu passei por uma situação de um imprevisto, estava tudo programado, tudo certinho. E algo saiu fora do padrão, algo saiu, fugiu do meu controle. E o interessante é que quando fugiu do meu controle, no primeiro momento, eu já conhecendo a palavra, já entendendo que Deus é Deus de todas as coisas, que se o Senhor permitiu, Ele sabe por que Ele permitiu. Eu fiz a minha parte, tentei fazer a minha parte da forma correta, né? E mesmo assim, o imprevisto ruim aconteceu. E depois que passou aquele momento de desespero em que eu realmente me desesperei, chorei, fiquei naquela coisa, naquela situação, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu me lembro que eu sentei e eu pensei o seguinte, bom, eu não vou conseguir mudar essa situação mais, né? Eu me lembro que eu ainda tava com a voz embargada, o choro entalado, assim, sabe? A vontade humana que vem quando a gente tá passando por um desespero, por uma situação difícil, principalmente quando a gente é pego de surpresa, né? Que a gente não tá esperando, nosso psicológico não tá preparado para aquilo. A gente é surpreendido pelo imprevisto, ruim muitas vezes. E aí, o primeiro momento, alguns se calam, outros faz de conta que não está acontecendo nada, dá risada ali no momento, outros desabam como eu, que desabei, chorei, me entristeci. E no momento que eu sentei e tentei no Senhor me acalmar, o Senhor me disse assim, depois que passou eu entendi perfeitamente. Deus, ele foi muito claro e ele disse assim, eu preciso que você aprenda a passar por situações inesperadas. Eu preciso que você entenda que nem tudo está sob o seu controle. Eu preciso que você aprenda a reagir de uma forma diferente quando as coisas saírem daquilo que você planejou. Quando não for o que você planejou. Quando eu mudar a tua rota, eu preciso que você entenda. E isso muitas vezes, queridos, isso muitas vezes vem quando nós obedecemos ao Senhor. Quando a gente cumpre muitas vezes algo que as pessoas estão dizendo que não é para você fazer. Seus pais, familiares, amigos, cônjuge, trabalho. Às vezes tá tudo colaborando e dizendo assim, faça isso, é mais fácil, que não se estresse com isso não. Não vá por esse caminho, não tome essa decisão. Sempre teremos pessoas para querer nos nortear. Mas é interessante e importante que você tenha a palavra de Deus. E mesmo que você não tenha clareza da resposta de Deus no momento, se apegue ao que é a palavra de Deus. Sempre tome uma decisão que essa decisão ela esteja mais pautada, ela esteja mais parecida, ela esteja mais de acordo, né?
quando você tomar uma decisão, você possa dizer assim, não, essa decisão, o Senhor também se agradaria com isso. Não, essa decisão está parecida com aquilo que a palavra de Deus diz que é para eu fazer. Então sempre vá por esse caminho quando não tiver clareza. Vá pelo caminho daquele que leve mais perto do que a palavra de Deus diz que você deveria fazer. E depois você vai ver como que Deus vai falar com você, como que Deus vai confirmar, como que bênçãos te acompanharão, mesmo sem você perceber. E aí eu me lembro que depois que Deus me falou isso a meu coração, e veio muito claro que ele é assim, sabe? Eu estou te preparando para algo que você precisa estar pronta para inesperados, para coisas que vão fugir do teu controle. E a gente só é preparado, queridos, na prova. Nós só somos preparados em situações. Eu nunca passei pelo que eu passei, nunca aconteceu comigo. Precisou acontecer a primeira vez para eu entender que em meio ao caos, apesar de parecer difícil, complicado e doloroso, existe uma solução, existe um outro caminho a se tomar, existe uma outra postura do que só chorar, do que só se desesperar. Existe a postura de crer em Deus acima de qualquer coisa, de não murmurar e de entender que a minha vida já está sendo inundada de bênçãos, porque nós, eu e você, servimos ao Deus que é o maior abençoador que existe. Que você se cerque e acerque dessa certeza, né? Se agarre a essa certeza. Deus é o maior